Antes de orarmos, precisamos primeiro silenciar o mundo. Não apenas o barulho externo, mas aquele ruído que vive dentro de nós. Os pensamentos que giram sem parar, as vozes que nos dizem que estamos atrasados, que não somos suficientes, que precisamos resolver tudo sozinhos. Hoje é domingo e Deus não fala no barulho. Ele fala no intervalo entre os ruídos, no momento em que o coração decide parar e escutar. E é nesse instante que o Espírito Santo sussurra, não com gritos, mas com uma ternura que atravessa a alma e acalma o peito. A preocupação é um dos pesos mais cruéis que a alma humana pode carregar. Ela se infiltra de maneira sutil, travestida de responsabilidade, mas por dentro é medo disfarçado de zelo. A preocupação tira o brilho dos olhos, rouba o descanso e te faz acreditar que Deus esqueceu de você. Mas Ele não esqueceu. O Criador que te fez conhece cada fio do teu cabelo, cada lágrima que você tentou esconder e cada oração que fez em silêncio com a voz embargada. Há um remédio para o coração inquieto, e ele não está nas distrações do mundo, mas na palavra. A Bíblia é a respiração de Deus escrita em papel, um bálsamo para a mente e um abrigo para a alma. Quando você mergulha nela, as tempestades dentro de ti começam a se aquietar. A voz do Senhor fala entre os versículos, e de repente, o medo que parecia incontrolável começa a perder força, como uma sombra que recua diante da luz. A palavra de Deus não é teoria, é cura. É o sopro que revive ossos secos, o alento que restaura o ânimo, o fogo que reacende a fé que parecia apagada. Cada versículo é um lembrete de que você nunca esteve só, mesmo quando pensou estar. É Deus dizendo: filho, filha, eu ainda estou aqui, ainda sou o mesmo, e continuo sendo suficiente. Por isso, antes de orar, ouça. Deixe que o silêncio se torne solo fértil para a presença de Deus. Não apresse a oração, não pule o processo. Porque Deus fala quando o coração cessa de correr. E quando Ele fala, até o caos se curva. Em Mateus capítulo 6, Jesus nos convida a algo que o mundo moderno desaprendeu: a confiança. Ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer, beber ou vestir. É um chamado direto, simples, mas profundamente espiritual, porque a ansiedade é, no fundo, uma fé mal direcionada. É acreditar mais no problema do que na promessa. E Cristo nos mostra que a paz não vem quando tudo está resolvido, mas quando entregamos tudo nas mãos certas. Ele aponta para a natureza como um mestre que ensina com o óbvio. Olhai as aves do céu, ele diz. Elas não plantam, não colhem, não armazenam, mas vivem em paz porque confiam em quem as criou. E se o Pai Celestial alimenta criaturas tão pequenas, quanto mais não cuidará de você, que é imagem e semelhança dele. É um lembrete gentil, mas firme, de que a preocupação é inútil. Ela não acrescenta um dia à vida, mas consome milhares de dias com o medo do amanhã. Jesus nos convida a enxergar o presente como sagrado. O hoje é um presente envolto em graça, e o amanhã pertence a Deus. Quando você se prende ao futuro, vive aprisionado em algo que ainda não existe. Quando volta demais ao passado, se afoga em dores que já foram curadas. Mas quando decide habitar o presente, descobre que Deus sempre esteve aqui, te esperando nesse exato momento, de braços abertos. Ele não quer que você fuja da responsabilidade, mas que aprenda a descansar dentro dela. Porque confiar em Deus não é desistir, é agir sabendo que não está sozinho. É planejar com sabedoria, mas sem desespero. É trabalhar com fé, mas sem carregar o mundo nos ombros. É viver leve mesmo em meio ao peso, porque há um Deus sustentando tudo o que você não consegue. Por isso, hoje, permita-se descansar em Cristo. Lembre-se, as aves não se preocupam, as flores não entram em pânico, o sol nasce sem ansiedade, e tudo continua de pé porque Deus sustenta. E se Ele sustenta o universo, pode sustentar também o teu coração. O Senhor nos ensina: basta a cada dia o seu próprio mal. Essas palavras são um lembrete de sabedoria espiritual profunda, uma convocação para o agora. A vida não é uma corrida para chegar no amanhã, é uma jornada de presença, fé e propósito. Quando o coração se ocupa demais com o futuro,
ele perde a bênção do hoje. E nada é mais triste do que viver o milagre presente com a mente presa em um amanhã que ainda não chegou. Deus quer que você aprenda a estar onde seus pés estão. Porque é aqui, neste instante, que o Espírito trabalha, cura e transforma. Enquanto você se preocupa com o que vem, Deus está agindo no invisível, preparando o caminho, alinhando as peças, fazendo sentido do que ainda parece confuso. O futuro que tanto te assusta já está nas mãos dele, e o passado que te prende já foi lavado pela sua graça. Quando o coração aprende a agradecer, mesmo sem entender, algo muda no invisível. A alma se abre para o milagre. A fé deixa de ser um conceito e se torna uma prática viva, respirável. A gratidão é o portal que transforma desespero em paz, desânimo em esperança e medo em confiança. Cada obrigado, Senhor, é uma semente de fé plantada no solo do impossível. A preocupação olha para o problema. A fé olha para o provedor. A ansiedade amplia o que falta. A adoração amplia quem Deus é. Por isso, quanto mais você agradece, menos espaço o medo encontra para morar dentro de ti. E quanto mais confia, mais o Espírito Santo tem liberdade para agir. Hoje, respire fundo e diga: Senhor, eu confio em ti. Essa frase simples é uma oração poderosa, porque quando o coração se entrega, o céu começa a agir. O apóstolo Paulo revelou um segredo espiritual: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentai vossas petições a Deus com ações de graças. Ele não disse para fingir que está tudo bem, nem para reprimir o medo. Disse para entregar, para transformar preocupação em oração, pânico em entrega e desespero em fé. A paz não nasce do controle, nasce da rendição. Quando você ora, o céu se move. Quando você agradece antes de ver, o milagre já começou. A fé verdadeira é aquela que agradece pelo que ainda não aconteceu, porque sabe que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. E quando o coração aprende essa postura, a paz de Deus, aquela que excede todo o entendimento humano, começa a guardar a mente e o coração como um escudo invisível. A ansiedade é um ladrão de energia. Ela te faz lutar batalhas que ainda nem existem. Mas a oração é uma arma que coloca cada pensamento no lugar certo. Quando você ora, o Espírito Santo reorganiza tua mente, e o que era desespero vira discernimento. O que era medo vira movimento. O que era dúvida vira direção. Paulo sabia o que estava dizendo. Ele escreveu sobre paz enquanto estava preso. Ele não falava de uma tranquilidade momentânea, mas de uma presença constante, a presença de Cristo no meio da dor. Ele entendia que o segredo da serenidade não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles. Hoje faça o mesmo, ore. Mas não ore com medo, ore com fé. Não ore para fugir da dor, ore para atravessá-la com Deus. Porque quando você ora, o impossível perde força, e o coração encontra descanso. Jesus nunca prometeu uma vida sem lutas. Ele prometeu presença nas lutas. Em João capítulo 16, ele disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas palavras não são um consolo vazio, são uma convocação à fé madura, aquela que não se abala com o vento, porque sabe em quem está firmada. A tempestade não vem para destruir o Filho de Deus, mas para ensinar-lhe a dançar na chuva enquanto confia no Pai que comanda o clima. A preocupação é uma ilusão de controle. Ela faz parecer que pensar demais sobre algo é uma forma de resolver, mas na verdade é o contrário. É um modo de se prender ao que não se pode mudar. O verdadeiro controle está em saber soltar. E soltar não é desistir, é reconhecer que há um Deus mais sábio, mais forte e mais amoroso cuidando daquilo que você não pode tocar. Há dias em que o coração se cansa de tentar entender. Há noites em que você ora e o céu parece em silêncio. Mas mesmo nesse silêncio Deus fala, porque Ele não precisa de som para se manifestar. Ele trabalha na quietude, na demora, no processo. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Ele está alinhando caminhos, moldando pessoas, preparando portas. A fé é confiar nesse invisível. A tempestade, quando chega, não vem para te punir.
Ela vem para revelar onde está a tua raiz. Se tua fé está plantada em circunstâncias, o vento te leva. Mas se está plantada em Cristo, o vento te fortalece. Cada dificuldade é uma aula disfarçada, e cada lágrima é um versículo que o Espírito escreve na tua história. Por isso, em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Comece a perguntar, o que o Senhor quer me ensinar através disso? Porque quando o propósito é compreendido, até a dor se torna parte da adoração. O salmista escreveu, lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te sustentará. Salmo 55, 22. Há um poder sobrenatural em simplesmente entregar, mas a mente humana resiste a isso. Quer segurar, quer resolver, quer entender. A fé, no entanto, é um ato de entrega radical. É admitir, Senhor, eu não sei como, mas sei que Tu sabes. E esse Tu sabes é suficiente para curar o coração. A preocupação é como pegar emprestado o peso de um amanhã que talvez nem exista. Ela é um ladrão que rouba o descanso do presente com a dívida do futuro. Você começa a se afligir com cenários que ainda não chegaram e a viver cativeiro dentro de algo que só existe na tua imaginação. Mas a fé é diferente. Ela não nega o problema, apenas se recusa a dar-lhe o trono. Quando você decide entregar, algo muda no invisível. É como se o céu respirasse junto contigo. Deus não te pede para ser forte o tempo todo. Ele te pede para ser verdadeiro. Para dizer, Senhor, eu não aguento mais, e permitir que Ele diga, então deixa eu carregar por ti. O Espírito Santo não é um espectador da tua dor. Ele é o Consolador. E o consolo só chega quando você para de fingir que não precisa dele. É preciso reaprender a descansar em Deus. E descansar não é inércia, é fé em movimento. É continuar fazendo a tua parte, mas sem deixar que o medo dite o ritmo. É planejar com sabedoria, sem ansiedade. É confiar mesmo quando o cenário é incerto. É caminhar no escuro sabendo que o Pai segura a tua mão. Deus não te chamou para viver exausto. Ele te chamou para viver leve. E a leveza não vem quando os fardos acabam. Ela vem quando você aprende a entregá-los todos os dias, um por um, aos pés da cruz. Este é o dia que o Senhor fez. Este momento, esta respiração, este amanhecer, tudo foi cuidadosamente preparado por Ele. Mesmo que teus olhos ainda vejam caos, o céu já está organizando o que parece perdido. A gratidão não é apenas uma emoção, é uma arma espiritual. Ela muda o foco da escassez para a abundância, do medo para a fé, da dor para o propósito. Quando você agradece, mesmo sem ter recebido, você profetiza o milagre. E obrigado que sai dos lábios em meio à dor é a nota mais pura de adoração. É dizer a Deus, eu confio em Ti, mesmo sem entender. E esse tipo de fé toca o coração do Pai, de uma forma que palavras ensaiadas jamais tocariam. A gratidão abre portas que a queixa fecha. O inimigo sabe disso. Por isso tenta te distrair com preocupações, com comparações, com pensamentos que te afastam do agora. Mas quando você decide celebrar o que já tem, o ar, o pão, o abrigo, a vida, o inferno perde terreno, porque o louvor é o som que o medo não suporta ouvir. A gratidão transforma qualquer lugar em altar. Ela faz do ordinário algo sagrado. Quando você aprende a enxergar a presença de Deus nos detalhes, descobre que o milagre nunca foi ausência de dor, mas presença de sentido. E então, até o silêncio se torna adoração, e até as esperas se tornam preces. Hoje, em vez de pedir, agradeça. Agradeça por tudo, até pelo que doeu, porque se doeu, te transformou. E se te transformou, foi Deus te lapidando em silêncio. Senhor Jesus, neste amanhecer eu me coloco diante de Ti com o coração aberto. Não venho com palavras perfeitas, mas com sinceridade. Tenho carregado fardos que não foram feitos para mim. Tenho tentado resolver o que só o Teu poder pode transformar. Por isso, hoje eu coloco tudo aos Teus pés. Meus medos, minhas dúvidas, minhas esperas e meus silêncios. Tu disseste em Tua palavra, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso.
Mateus 11, 28. E aqui estou, cansado, mas confiante de que em ti existe descanso. Toma o peso que habita minha alma e transforma-o em leveza. Substitui o desespero pela esperança, a aflição pela certeza do teu cuidado. Ensina-me a confiar de novo, a depender de ti sem medo, a esperar sem perder a fé. Sei que às vezes me desespero, mas tu és paciente. Sei que falho, mas tu permaneces fiel. Que o teu Espírito me lembre todos os dias que eu não caminho sozinho e que o amanhã já está sob o teu domínio. Renova meu coração, Senhor. Lava meus pensamentos. Que tua paz, aquela que o mundo não entende, invada cada espaço onde o medo tentou fazer morada. Que a tua presença substitua toda preocupação e que a minha vida se torne testemunho do teu amor. Hoje decido descansar em ti, não porque entendo tudo, mas porque confio em quem tu és. És meu refúgio, meu abrigo, meu consolo e minha força, e nada pode separar-me do teu amor. Pai, há guerras que ninguém vê, guerras travadas na mente, no coração, no silêncio das noites em que o sono não vem. São pensamentos que gritam, medos que se repetem, vozes que dizem que não vai dar certo. Mas hoje, em nome de Jesus, eu calo cada uma delas. Coloco tua palavra como escudo diante de mim e declaro que nenhuma ansiedade terá poder sobre mim. O inimigo tenta lançar dardos de confusão, dúvida e culpa, mas eu me revisto com a armadura da fé. Coloco o capacete da salvação sobre minha mente e a couraça da justiça sobre o meu peito. Protege, Senhor, o meu interior. Que cada pensamento que não vem de ti seja dissipado agora pela luz da tua verdade. Tua palavra em Isaías 26, verso 3 diz: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. E é essa promessa que eu agarro. Ainda que o mundo à minha volta desabe, mantenho os olhos fixos em ti, porque a tua paz não depende das circunstâncias, ela nasce da tua presença. Tu és o Deus que vence batalhas invisíveis, o Deus que silencia tempestades que os outros nem percebem, o Deus que sustenta quando ninguém vê. E é por isso que hoje eu te exalto, mesmo sem entender o que está acontecendo, porque sei que o teu silêncio também é estratégia. Sei que enquanto espero, tu estás agindo. E assim, Senhor, eu descanso. Não porque o problema desapareceu, mas porque a tua presença é suficiente. Mesmo em meio à guerra eu tenho paz, porque o Deus que luta por mim nunca perde. Senhor, obrigado por este amanhecer. Obrigado por me lembrar que o simples fato de abrir os olhos é um milagre. Obrigado porque a tua misericórdia se renova a cada manhã e a tua graça me sustenta, mesmo quando eu não mereço. Hoje eu quero viver em paz, não porque tudo está resolvido, mas porque tudo está entregue. Ensina-me a começar o dia com gratidão e terminá-lo com esperança. Que cada passo dado hoje seja guiado pela tua sabedoria, e que nenhuma palavra saia da minha boca sem antes passar pelo teu amor. Guarda meus caminhos, Senhor, e abençoa minha casa, minha família, meus pensamentos. Quando o medo tentar voltar, lembra-me das tuas promessas. Quando a ansiedade tentar reinar, traz à minha mente o teu consolo. Que a minha vida seja um reflexo da tua presença, e que quem me encontrar sinta um pouco do teu amor através de mim. Senhor Jesus, obrigado por lutar por mim. Obrigado por ser o Deus que sustenta, cura, consola e transforma. Que o teu nome seja glorificado em tudo o que eu fizer. Que minha fé se fortaleça, minha esperança se renove e minha paz seja completa em ti. E agora eu oro, que esta manhã de domingo seja o início de uma semana de milagres. Que o Senhor te cubra com sua luz, te proteja com seu amor e te conduza com sua mão. Em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, eu oro e declaro. Amém.